nós que podemos acompanhar à distância, né, à luz da história, os conflitos entre policiais militares e governo nas greves que aconteceram historicamente no Estado, eu confesso para vocês que quando vi aquela cena específica do começo da semana, me veio uma espécie de flashback ou de déjà vu de coisas que já aconteceram anteriormente. É claro que a proporção da greve que tivemos lá atrás, em Minas Gerais, não tem nada a ver nas proporções ainda com o que estamos vendo no governo Zema. Mas de ver esse cenário, Marina, de segurança e de polícia contra polícia, de gente que está ali na Polícia Civil, gente na Polícia Militar, quem está no corpo de segurança do governador, de alguma maneira se empurrando por um reajuste, me voltou essa ideia e por isso que eu propus da gente conversar sobre isso aqui no 3 sobre os 3 nessa semana. A gente está vendo claramente que o governo Zema tem, desde o seu primeiro mandato, um problema a resolver com a segurança pública em função daquilo que foi empenhado como garantia pelo governador e não pôde ser cumprido. A gente já viu a piora das condições econômicas do Estado em função da pandemia, de perda de arrecadação com o ICMS, de tantas outras questões, e um reajuste que foi dado na última gestão Romeu Zema para todas as categorias, incluindo os policiais militares e os demais integrantes do Corpo de Segurança. Mas, Marina, você está vendo alguma temperatura mais alta neste momento para o governo e uma dificuldade maior de lidar com a segurança pública do que o governo Zema lidou até agora da sua primeira e desse segundo ano de gestão? Eu não acho que aumentou a dificuldade do governo lidar com a segurança pública. Eu acho que a segurança pública está cansada do mesmo discurso. O governador é um governador de uma tecla só. Para resolver a dívida do Estado é o RRF. Para tratar com servidores, o governador colocou o salário em dia. Ok, a resposta para isso já foi dada. Zema, nós entendemos, nós sabemos, nós reconhecemos, mas não dá para se apoiar nisso o resto da vida. O servidor público ele é importante para qualquer governador ou qualquer pessoa que queira se candidatar ao cargo de governador. Basta a gente lembrar aí do Pimentel, que não está muito longe. Desse sim a gente lembra, a gente acompanhou, né, Fran? Sim. Esse aí sim. Falem por vocês, tá? Eu estava começando no jornalismo. Basta a gente olhar pro ex-governador Fernando Pimentel. Ele foi eleito depois de duas gestões tucanas, teve Alberto Pinto Coelho ali no meio, né? Mas ficou muito marcado na época do Aécio, o modo como ele lidava com servidores, né? Ele não recebe a gente, a época do Palácio dos Despachos ainda. Os servidores ficavam ali tentando ser ouvidos e o que nunca acontecia. Então, Pimentel vem e se coloca como uma pessoa da esquerda, ligada aos sindicatos, principalmente ao Sindiúti, né? Ele era muito próximo ali da Beatriz Cerqueira, pelo menos publicamente, aparecia sempre muito com ela. Ele assumiu depois daquela greve dos 112 dias da educação. Então, ele vem como alguém para representar, para ser a voz que o servidor seria ouvido. Ele faz aquele acordo do piso dos servidores, mas aí depois ele começa a não pagar os salários, a parcelar os salários. Aí essa relação ruiu. O que aconteceu? Ele foi um dos poucos governadores ali que não conseguiu a reeleição. E o Zema, ele descumpriu sim um acordo que ele fez com a segurança pública. Ele fez um acordo, ele perdeu o secretário de governo dele quando ele resolveu que ele não ia cumprir o acordo de dividir em 3 parcelas o reajuste. Ele pagou só a primeira, depois ele falou, não vou pagar mais. Não tem condição de pagar. Não tem como pagar mais. Ok, a situação do Estado é ruim, ela pode mudar, mas você não pode assumir um compromisso sem fazer uma previsão de futuro. Você tem uma equipe para isso, cadê seu planejamento de gestão? Cadê a conversa com todo mundo? Nós conseguimos garantir isso, ano que vem a gente conversa de novo, nós conseguimos garantir aquilo, ano que vem a gente conversa de novo. Nós temos uma visão diferente dos governos anteriores, nós somos ali numa gestão mais responsável. Usa o discurso que eles quisessem, mas que assumisse o compromisso que eles pudessem assumir. E um problema especificamente da segurança pública para o Zema, primeiro que eles se organizam melhor, eles, vou usar uma expressão aqui mais fácil de entender, eles sabem fazer mais barulho. E isso é uma coisa extremamente importante na política, né? Desde os caixões queimados até fechar a cidade administrativa, eles fecham a cidade administrativa com 50 policiais, 20 policiais, e ali todo mundo presta atenção na demanda deles. Eles se organizam muito bem para fazer isso. E no grupo que o governador Romeu Zema quer entrar para se candidatar lá em 2026, a segurança pública é de extrema importância. Basta ver os movimentos que Tarcísio e Caiado já estão fazendo, que a gente conversou disso no último podcast. Se a gente for conversar com os nossos tios ou amigos mais extremados ali para a direita, a gente já identifica um discurso neles que eu vejo cada vez mais presente. Governador bom é o Caiado. Você viu o que ele está fazendo com a segurança pública lá? Então, assim, essa imagem já está sendo construída. Não adianta o Zema ou o Matheus Simões virem ali quando acontece alguma coisa ali do policial Roger Dias, ou quando a gente tem a saidinha, né? Que eles falam, a gente é contra a saidinha, nós defendemos o nosso policial aqui, se ele tiver a força de segurança toda contra ele. E não é só não dar um reajuste.
É tudo, é o não conversar com a categoria, é não explicar, é não se colocar. Tem a questão do aumento de salário que ele não cumpriu lá em 2019, ele não deu o salário que ele prometeu, mas tem também o RRF, que ele ficou prometendo e dizendo e garantindo, eu não vou mexer em direito de servidor. Aí ele vai lá, quando ele é obrigado a divulgar o plano, que ele escondeu por praticamente 5 meses, o que a lei previa era ele apresentar para a Assembleia e divulgar, ele não fez, ele só fez depois que ele foi cobrado publicamente pelo Tadeuzinho, aí descobre que ele é mais rígido ainda do que a lei manda. Então ele congela concurso, ele não dá nem a recomposição inflacionária do salário, o plano dele era considerar o crescimento vegetativo da folha, assim, que era menos até do que a lei permitiria para um estado que está em recuperação fiscal. Aí ele vai lá e dá um reajuste de 300% para ele, para o primeiro escalão, para o vice dele, que chega a 300%, sem conversar com a categoria. Aí ele dá entrevistas dizendo que estava defasado e não dá para manter bons profissionais se você não dá um reajuste. Então, assim, é uma coisa atrás da outra. Não é só não dar o reajuste, é o modo como o governo lida com a categoria, que me lembra muitas vezes as reclamações que vinham da época do governo Aécio. Sim. E algumas eu diria para você, Marina, até mesmo do governo Fernando Pimentel, porque o governo Pimentel se arvorou numa ideia de sejamos diferentes porque determinadas categorias não são ouvidas como outras. O caso dos policiais era exatamente isso. O governo Aécio, por isso. Eu fui buscar em 2005. A Lei 15.962, de 30 de dezembro de 2005, concedeu 10% de reajuste para bombeiros, policiais civis e militares, agentes de segurança penitenciária e socioeducativos. E além disso, eles entravam como beneficiários de programas de financiamento de habitação do Estado. Então tem uma linha de crédito melhor. Depois, eu fui olhar quando é que Antônio Anastasia também concedeu e havia um escalonamento de reajustes para sair de um salário que, se não me falha a memória, era de pouco mais de R$1.200, R$1.400 da Polícia Mineira, para encerrar a gestão Anastasia / Alberto Pinto Coelho com um salário de R$4.000 para os policiais militares. Então construiu-se um diálogo de longo prazo que evitava, inclusive, rusgas que você tivesse de um ano a outro. Eu entendo até que o governador Romeu Zema tenha tentado fazer a mesma coisa em 2019, dizer, como eu vou colocar um plano aqui de 3 parcelas, eu não vou precisar fazer essa negociação durante muito tempo. A questão é que eu só tenho 2 alternativas. Ou o governador disse algo que ele não tinha o menor conhecimento se podia ser feito, e eu repito, concordo com a Marina, o caso da pandemia precisa ser colocado sempre nesse contexto e lembrado como uma perda de arrecadação e uma piora nas contas públicas de todo o mundo, de todo o planeta, sim. Ou então alguém fez conta errada, ou alguém foi otimista para além da conta com as contas públicas que estavam ali colocadas à sua frente. Eu só consigo ver essas 2 hipóteses. Eu não estou achando outra que seja capaz de levar para a segurança pública e dizer, não é exatamente isso aqui. Então me parece que o governador ainda tem um outro ponto que me causa muita estranheza na maneira de se negociar. Eu olho para a figura, por exemplo, do secretário de Segurança Pública, Rogério Greco, e eu identifico nele alguém que é muito mais próximo das forças de segurança do que efetivamente do governo. Pelo ponto de vista de onde está na carreira, né? A carreira dele foi construída estando como professor de cursinhos para entrada, disso. A postura, inclusive, de representação física dele, de como ele se apresenta, está sempre parecendo que é alguém que está ali do BOP, do GAT, etc. É sempre alguém que parece, quando você olha para ele, menos do secretariado ao estilo Partido Novo, do que necessariamente alguém que está ali na linha de frente e entende as dores dos policiais militares. Mas qual é o papel dele nessas negociações e qual é a voz dele para isso? Eu vi o secretário aparecer lá atrás, no primeiro reajuste, quando o governador Romeu Zema, ele sim, precisou bater na mesa e dizer, gente, o reajuste que pode ser dado é este aqui para todo mundo. Eu sei que tem manifestação na porta da cidade administrativa, que o trânsito está parado e que os servidores estão assim. Mas o que eu posso dar é isto aqui. E foi a única vez que ele não foi mal avaliado. A gente fez pesquisa da Datatempo, fez na época, quando ele deu os 10,6%, ele se apresentou e falou, o que eu consigo fazer é isso. O problema do Zema é esse, ele não conversa. Eu acho esse, Marina, o ponto para mim é que são sempre conversas com sinais trocados e com mensagens que vão mudando a percepção pública que o próprio servidor da segurança tem sobre o governador. O governador, e isso eu vou extrair, claro, da fala do deputado Sargento Rodrigues, que é o mais eloquente desses representantes da segurança pública, que ele está sempre colocando um videozinho ali de corte dizendo o seguinte, mas o governador diz isso quando dá uma entrevista, mas no fim das contas não valoriza o servidor. Quer dizer, eu não vou tirar exatamente a razão do deputado de cobrar a partir de falas do próprio governador, porque é ele que está dando sinais à sua institucionalidade, o seu secretariado
e também aos servidores que ele pretende amparar, né? Pretende dar uma resposta a eles. Eu faço só um parêntese em toda essa questão. Eu acho que o Brasil como um todo, e Minas Gerais mais do que o país, porque tem dificuldades de caixa e de dívida maiores do que todas praticamente as unidades da federação, vai ter de rediscutir sim o papel de arrecadação, de contribuição das polícias militares. Eu entendo que isso é uma questão muito sensível para os militares, porque dizem, olha, a gente precisa de um tempo de aposentadoria menor por questões específicas, a gente precisa de uma assistência muito específica, porque muitas das vezes os nossos profissionais estão lidando com segurança pública, às vezes você pode perder o arrimo da família, né? O servidor que está ali e que sustenta a mulher, os filhos, que precisa de uma assistência médica. Mas nessa discussão, por exemplo, eu não estou aqui entre aqueles que acham que o governo está completamente errado em olhar para isso. Mas não é olhar única e exclusivamente de uma maneira impositiva. É olhar, conversando com a categoria e, aos poucos, tirando da categoria a ideia de que nunca se pode mexer. Gente, não há nada no Estado que nunca se possa mexer. É preciso discutir coisas que consomem o orçamento para que amanhã não falte para a aposentadoria deste mesmo militar, que hoje quer o reajuste. Se esse militar quer continuar recebendo os seus vencimentos e o auxílio que pode estender à sua esposa, aos seus filhos, não tem caixa do Estado. Isso precisa ser dito abertamente e precisa ser dito pelo próprio governador. Dizer, gente, essa discussão passará necessariamente por mim porque eu vou tomar as dores e vou fazer o que é mais difícil. O governador até outro dia estava dizendo isso numa entrevista nacional. Eu não quero ser lembrado como governador que não deixou as coisas organizadas, mesmo que elas sejam difíceis. Eu não quero ser elogiado exatamente quando saio na rua, mas eu vou lidar com os problemas. Este é um problema com o qual precisa se lidar. Não sei se vai ser o governador meu exemplo pelas condições objetivas de agora e pelos planos políticos que ele e o vice-governador possam ter, mas acho que é uma questão sim que o governo em algum momento vai ter que discutir. Vai ser dolorido? Certamente. Vai deixar marcas no governo? Vai deixar muitas dificuldades pelo caminho? Certamente. Mas eu acho que sim, vai ter que adotar uma postura diferente, como a Marina disse, porque senão não há condições de conversar com essa categoria.